Boa noite a todos, meu nome é Renan e hoje nós vamos ler a primeira aula do tratamento espiritual relacionado à obsessão, nossa aula à distância. Né? E para a gente poder falar de obsessão, o que é isso, como acontece, nós temos que falar o quê? Entender a definição de espírito. Né? Para isso nós vamos lá em Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na pergunta 76. Né? Que definição se pode dar dos espíritos? Pode dizer-se que os espíritos são seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Né? E o que são seres inteligentes da criação? São seres que foram criados por Deus. Não é? Ou seja, todos nós aqui, seres humanos encarnados, somos seres criados por Deus. Quando estamos fora do nosso corpo material, nós somos espíritos. Não é? E estamos sujeitos ao nosso livre-arbítrio. Podemos agir conforme a nossa vontade, né? De acordo com as limitações impostas pela evolução de cada pessoa. Né? A gente vai ver isso mais para frente, não se preocupem, certo? E o que é alma, né? Vamos fazer essa diferenciação. Né? O que sucede da alma no instante da morte? Volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, de onde apartara momentaneamente. Né? Então, ou seja, espírito e alma são a mesma coisa. A diferença é que o espírito ele está livre do corpo material, enquanto a alma ele está presa ao corpo material, está vinculada a um corpo material. Né? Então a diferenciação é esta. Então quando a gente morre, quando a gente desencarna, né, nosso espírito ele está livre para poder, nossa alma se torna espírito, está livre para poder vagar pelo universo. Né? Somos todos espíritos reencarnados. Né? A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. Né? Allan Kardec colocou isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? E que a gente vê um exemplo. Para a gente comparar e entender mais ou menos essa ideia de reencarnação, a melhor comparação que a gente pode fazer é quando a gente vai ter que sair. Né? Eu chego em casa, troco de roupa, ponho uma outra roupa e saio para o meu compromisso. Assim que eu volto, eu tiro aquela roupa que eu estava, coloco uma outra para ficar em casa, e assim sucessivamente. Né? A reencarnação da mesma forma. O espírito ele continua o mesmo. É lógico que melhorado ao longo das sucessivas reencarnações. Né? A gente vai se melhorando conforme as encarnações vão se sucedendo. Porém com um corpo diferente, com uma roupa corpórea, né? Com uma nova forma. Então, ou seja, as sucessivas reencarnações que nós vamos ter ao longo da nossa história como espírito, né? Vamos ter sucessivas roupas, viver em sucessivos países, ter as mais diversas profissões, dentro da nossa necessidade de evolução espiritual. Não é? Então, a ideia da reencarnação é essa, como se fosse uma troca de roupa que nós vamos fazendo ao longo do nosso percurso, da nossa evolução espiritual. E influenciações espirituais. Né? Uma coisa que eu não falei anteriormente, mas é bom citar, que temos o nosso livre-arbítrio. Né? Nosso livre-arbítrio é o que vai determinar o que é nossas ações, a forma como nós vamos conduzir nossa vida, né? Se para o bem ou se para o mal, não é verdade? Então, dentro dessa ideia de livre-arbítrio, né, o que os espíritos, veem os espíritos tudo o que fazemos? Podem ver, pois constantemente vos rodeiam. Os espíritos estão à nossa volta. Né? E se interessarem por alguma coisa que estamos fazendo, se for do livre-arbítrio deles, né, eles vão poder o quê? Ver, acompanhar o que nós fazemos no nosso dia a dia. Se nós estivermos fazendo alguma atividade que não seja do interesse deles, eles simplesmente vão nos ignorar. Né? Então, ou seja, mas dentro desses espíritos que se interessam por essas atividades que nós praticamos, eles podem nos influenciar, né? Está lá a pergunta 459, influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Né? É a resposta que os espíritos dão, muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Né? Então, ou seja, muitas vezes nós somos influenciados, somos influenciados fortemente pelos espíritos. Né? A melhor comparação que eu posso fazer dessa influenciação é quando a gente está vendo os desenhos animados e a gente vê lá o personagem tem que tomar uma decisão, parece o diabinho e o anjinho do lado dele. Né? Cada um tentando influenciar ele a fazer determinada atividade. Né? Um ato bom ou um ato ruim. Então, os espíritos eles vão nos influenciar dessa mesma forma. Né? Vão ser espíritos superiores, tentando nos levar a fazer atos positivos,
espíritos inferiores tentando a nos levar a cair nos nossos vícios. Né? A gente vai falar disso no próximo slide. Né? Que dentro dessa ação dos espíritos inferiores que agem sobre nós, a gente tem a ideia da obsessão. Né? E antes de eu continuar falando, eu quero deixar bem claro. Quem pratica obsessão são os espíritos maus, né? Da técnica aqui, ó, espíritos maus. Espíritos bons, eles não nos obsediam, eles vão tentar nos influenciar, vão tentar nos convencer de praticar ou não praticar determinado ato, né? Vão deixar nosso livre-arbítrio em conta. Já os espíritos maus, não, eles vão nos obsediar, né? Vão exercer uma influência, o quê? Uma ação persistente, né? Agora ele fala aqui, a obsessão é a ação persistente que o espírito mau exerce sobre um indivíduo, né? Então, ou seja, ele vai tentar nos influenciar a tal ponto que vai fazer com que nosso livre-arbítrio, nossa vontade de querer fazer algo, seja se submeta à vontade dele. E muitas vezes nós viramos simples marionetes da ação dos espíritos, né? A melhor comparação é essa. Às vezes nós estamos tão obsediados, tão influenciados por esses espíritos, que parecemos com marionetes, né? Aqueles bonequinhos que são manipulados através de fios, né? Que a gente costuma ver nos teatros e tudo mais, né? Então apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, né? Um pensamento, uma ideia que vem do nada e muitas vezes some, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Essa perturbação completa o quê? É aquela obsessão, é quando a gente está sob completo domínio dos espíritos. E vamos abrir um parênteses aqui também, em relação a esse domínio, porque por mais que nós estejamos completamente influenciados e de certa forma dominados por um espírito, nós ainda temos nosso livre-arbítrio. Então, muitas atitudes que nós somos influenciados a tomar pelos espíritos, nós só vamos tomar se nós quisermos. Né? Então, a gente não pode usar a desculpa de que eu cometi tal ato porque eu estava sob obsessão. Sim, você poderia estar muito bem sob obsessão, influenciado, só que você tomou aquela atitude porque você quis, foi da sua vontade. Não é? E onde que começa a obsessão? A obsessão, ela vai começar o quê? Em pensamentos e estados emocionais negativos, que criam zonas mórbidas em nosso campo mental, facultando a inoculação do pensamento alheio, que, virulento, age em nós como se for uma afecção mental, instalando-se em decorrência do processo obsessivo. Né? Então a Sueli Schubert, né? Ela fala aqui para nós, nessa questão, ela compara a obsessão a uma instalação de um vírus. Né? Como é que o vírus ele vai agir no nosso organismo? Assim que ele entra no nosso organismo, ele vai procurar uma célula, vai se ligar a essa célula e vai começar dentro dela a multiplicar, se multiplicar dentro dela, até que a célula morra e ele espalhe mais outros vírus que vão encontrando outras células e assim multiplicando sucessivamente, né? Num círculo vicioso. Da mesma forma vai acontecer o quê? Com as obsessões. Começa com um simples pensamento, né? Uma ideia, uma atitude que nós temos, né? Tudo isso que, se a gente não tirasse aquele pensamento, não limar, né? Não cortar aquele pensamento da gente, vamos se cortar o mal pela raiz, né? Nós vamos continuar alimentando aquele pensamento. Né? E daquele pensamento a gente vai carregando a um outro pensamento, a uma outra ideia, uma outra atitude, né? Tornando-se um ciclo vicioso. Então, a partir desse momento, aquela obsessão vai se instalando. Ela começa a influenciar os mais diversos atos e situações da nossa vida, né? Assim como o vírus ele vai agir também de forma sorrateira. Quando a gente percebe o quê? A doença já está instalada, né? Tanto do corpo físico quanto do corpo espiritual. Né? E a obsessão vai começar aonde? Vai começar em nós. A obsessão começa em nossas próprias imperfeições, né? Somos todos espíritos imperfeitos, a caminho da evolução, a caminho da perfeição. Então, no caminho para a perfeição, nós vamos encontrar diversos obstáculos, que são nossas imperfeições, que devemos o quê? Retirá-las elas de nós. Então, encontramos na maledicência, nos ódios, nos maus pensamentos, no egoísmo, orgulho, na inveja, no gênio forte, né? E aqui a gente vai falar um pouquinho do gênio forte, por quê? Porque às vezes isso é visto como uma característica positiva da pessoa. E pelo contrário, né? Uma pessoa de gênio forte, ela vai ser uma pessoa que, com o perdão da palavra, turrona, né? Não vai aceitar mudanças, não vai aceitar uma mudança de atitude, de comportamento. Né? Isso vai dificultar ela
na melhoria, em buscar aquela melhoria íntima dela. Né? Então, ao invés de ela mudar um ato que ela tem, né, que é caracterizado como um gênio forte, ela vai continuar o quê? Levando aquilo lá e não vai ter a mudança que ela precisa para se livrar desse processo obsessivo. Né? Os vícios, né? Quando a gente fala de vícios, a gente costuma falar de vícios materiais, né? Lembrar, né? Drogas, álcool, sexo. Só que a gente tem que lembrar também dos vícios materiais. Temos a gula, temos a cigarro, celular, internet, bebidas alcoólicas, né? Como eu falei. Tudo isso são vícios materiais, né? Também temos os vícios morais, que são o quê? Como a gente falou aqui, egoísmo, orgulho, inveja, que são vícios do nosso espírito, né? Preguiça também é um vício moral. Emoções de desequilíbrio, né? Às vezes a gente vive um turbilhão de emoções, né? De manhã estamos bem, de noite já estamos mal, tristeza e felicidade, a gente não consegue separar. Às vezes qualquer situação já deixa a gente num estado de nervos emocional abalado. Então a gente tem que controlar essas emoções, porque senão isso vai ser porta aberta para influenciação espiritual. Estados emocionais negativos. Então, ou seja, todas essas situações aqui vão proporcionar com que nós tenhamos o quê? Que a obsessão se instale dentro de nós. Né? E quais são as consequências da obsessão? Assim como uma doença do corpo físico geralmente traz sim, consequências, algumas vezes, né, traz alguns sintomas e consequências, a obsessão também tem as suas consequências, suas sequelas, né? Então a loucura, suicídio, desencarnes prematuros, desequilíbrios familiares, doenças físicas, né? Por que loucura e suicídio? Imagine vocês estarem em um estado de perturbação constante, né? Aquela perturbação que não passa, que não para. Né? Isso, se a pessoa não conseguir estabelecer um equilíbrio emocional positivo, isso vai acabar levando ela a uma situação de depressão, né? Que pode levar a uma loucura, um suicídio, um desequilíbrio mental, não é verdade? Doenças físicas, por que doenças físicas? Né? A obsessão não é só do espírito? Sim, mas não tem aquela frase, mente sã, corpo são? Se nossa mente está em desequilíbrio por conta de uma obsessão, nosso corpo, consequentemente, também não vai estar equilibrado. Né? Então, por esse motivo que vão vir as doenças fantasmas, muitas vezes, né? Que são aquelas doenças do quê? A pessoa sente uma dor em alguma parte do corpo, no peito, no membro, algum lugar. Procura inúmeros médicos e nunca acha a causa daquela dor, uma doença que causa aquilo, né? E ainda assim ela continua sentindo. Tudo isso é o quê? Porque a mente dela, né, é a obsessão. A mente dela está em desequilíbrio e gera o quê? Consequências no corpo somático, que é o nosso corpo físico, né? Por vezes acontece que a subjugação, que é a dominação, né, do espírito, avulta a tal ponto, até o ponto de paralisar a vontade do obsidiado. Então aquela pessoa que está passando por obsessão, ela perde a vontade de agir, ela perde a vontade de querer fazer alguma coisa. Né? Uma situação que a gente pode notar são aquelas pessoas que estão em depressões gravíssimas, né? Às vezes elas perdem o ânimo da vida, o ânimo de viver. Né? Elas ficam prostradas o dia todo, não conseguem se levantar das suas camas, não conseguem tomar atitudes básicas da vida. Não é? Provavelmente quase todas essas causas, não todas elas, são causas que derivadas de obsessão. Não é? Tem um fator obsessivo por trás disso. Não é? E é o que a gente deve evitar. Evitar o quê? Chegar nesse ponto subjugados, de ser subjugados, né? Da subjugação. E nesse momento que a subjugação se instala, né? E até antes um pouco, né? Aí vem o quê? Principalmente que a intervenção de terceiros se torna necessária, quer por meio da prece, quer pela ação magnética. Então, ou seja, às vezes a pessoa está num grau tão grande de obsessão que precisa que alguém tome a atitude de querer o quê? Auxiliá-la, porque ela mesma não dá conta. Né? E aí que entra o tratamento espiritual, através do passe, da prece, da ação magnética, que é o quê? Que é o passe, que é a água fluídica. Né? E a obsessão tem cura? Sim, tem cura. Né? E que bom que a gente pode curar. Da mesma forma que quando a gente está doente do corpo físico e nós procuramos um médico, se a gente está doente do espírito, nós vamos procurar o quê? Uma igreja. No nosso caso, como espíritas, procuramos o centro espírita. Né? E o espiritismo vai nos ajudar de que forma? O espiritismo é a ciência da alma. Ela vai nos fazer entender o funcionamento da nossa alma, o funcionamento do nosso ser. Vai nos fazer entender o que existe no além da vida. Né?
esses entendimentos, essas facilidades de entender isso, entender com o funcionamento da alma, vão nos auxiliar o quê? A nos livrar da obsessão. O Centro Espírita é a escola da alma que nos ensina a viver. Né? Vamos mudar nossas atitudes, nosso campo mental, a forma como a gente vê o mundo. O Espiritismo ele vai proporcionar isso para nós, uma mudança na forma como vemos o mundo. Né? Isso que é o importante para nos livrar da obsessão. Porque às vezes a gente fica naquela situação, minha vida não presta, eu não dou conta, eu não, isso dá errado. Né? E a gente esquece o quê? Que às vezes a gente tem que ver o mundo por um outro aspecto. Às vezes isso não deu errado para mim, mas uma outra coisa deu certo, outra coisa funcionou, ou deu errado porque não era para a gente ser isso, que aquilo que a gente queria acontecesse, porque não era o momento. Então a gente tem que passar a ver a vida por um outro ângulo, um ângulo positivo, sair daquele aspecto da negatividade que às vezes a gente está envolvido, e ver a coisa por esse ângulo mais positivo da vida. Né? É o lugar onde vai procurar reequilíbrio e harmonia, né? Vai ser aquele lugar onde vamos poder parar, refletir sobre o que estamos procurando, vamos harmonizar nossos pensamentos, nossas ideias. Auxiliar no mais importante, que é a reforma íntima. O que é a reforma íntima? Né? Santo Agostinho, ele já dizia, né? Ele já falava que toda vez que antes de ele se deitar, o que ele fazia? Ele fazia uma reflexão, né? Se ele dormir, né? Ele fazia uma reflexão sobre tudo que ele fez durante ao longo daquele dia. De coisas boas, de coisas ruins, né? O que ele poderia melhorar para o dia seguinte, o que ele não deveria mais fazer. Isso é reforma íntima, é buscar o quê? A melhoria, nos melhorar internamente. Atitudes que auxiliam na cura da obsessão, né? Ou seja, os remédios espirituais que nós vamos tomar, que é o passe, que vai o quê? Reequilibrar nossas energias, né? E nas próximas aulas nós vamos ver um pouco mais da ação do passe, tá? Tanto do passe quanto da prece, da água fluidificada, de não faltar o tratamento. Todas essas atitudes, essas ideias vão ser importantíssimas para quê? Para a gente poder se livrar da obsessão. Né? Pode passar? E a gente termina a nossa aula hoje, né, com essa mensagem de Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então, ficamos com essa reflexão. Vamos sempre procurar Jesus, se inspirar em Jesus para as ações do dia a dia. Né? Naquele momento de dificuldade, naquela situação difícil, vamos nos perguntar o que Jesus faria nessa situação. O que eu posso fazer para seguir os passos de Jesus? Né? A partir do momento que tomamos essas atitudes, nossa vida vai mudar. Nossa forma de enxergar a vida vai mudar. Né? E nossa aula termina por aqui hoje. Né? Espero que tenham gostado. Que fiquem com Deus e tenham uma boa noite.